E aí pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e hoje trago para vocês o vídeo prometido de primeiras impressões da Bruxa Noturna Mangazinho, publicação da Mitos. Inclusive o terceiro volume saiu no mês de outubro agora de 2023. E repetindo o que eu falei no vídeo anterior, como eu comentei muito bem sobre a parte física do mangá, eu me senti responsável então por ler pelo menos rapidinho esse volume 1 para trazer para vocês as impressões que eu tive com relação principalmente à história e para evitar que talvez alguém que assistiu o vídeo de unboxing, né, compre apenas com base nos meus comentários acerca das características físicas do mangá, né? Então a parte da história é bem importante, darei uma atenção um pouco maior com relação a esse aspecto, mas também comentarei brevemente e novamente sobre os aspectos físicos da obra. A obra A Bruxa Noturna é de autoria do mangaka Shin Rotani. Infelizmente, assim como aconteceu em A Feiticeira do Castelo, eu não consegui levantar muitas informações a respeito da pessoa. Inclusive, neste caso, não tem identificado nem se é mulher ou se é homem. Tamanho grau de anonimato que essa pessoa busca. Porém, entretanto, eu encontrei o X ou o Twitter desta pessoa e vi que ela é bastante ativa. Inclusive, gosta de postar sobre coisas corriqueiras, acontecimentos do dia a dia dela, principalmente relacionados com cozinha. Bom, se por um lado o meu trabalho fica comprometido em razão da ausência de informações, pelo menos a Mitos traz mangakás, obras que são menos conhecidas, talvez por questões financeiras de licenciamento, é uma possibilidade a se levantar. Entretanto, é bom a gente ter ares novos, né? Pessoas novas. A Bruxa Noturna é a obra mais conhecida, mas existem outras em que o mangaka ou a mangaka trabalhou como autor e também apenas como ilustrador. A Bruxa Noturna é um seinen com gêneros literários voltados para uma comédia de slice of life. Foi publicado no Japão entre os anos de 2016 e 2017 em 3 volumes. A Mitos trouxe aqui para o Brasil neste mesmo formatinho de 3 volumes, todos eles publicados neste ano de 2023, e como eu comentei no início do vídeo, o último volume saiu agora no mês de outubro. O formato é o mesmo de A Feiticeira do Castelo. Nós temos aqui 14,5 centímetros por 21 centímetros, mas se distingue de A Feiticeira do Castelo porque neste caso aqui a capa cartão vem com orelhas. Normalmente as orelhas servem para trazer algo sobre a história, alguma sinopse. Porém aqui nós temos os desenhinhos aqui da Maya neste caso, né? E aqui na quarta capa, ou na contracapa que eu gosto de chamar, nós temos a Mameyama. Miolo em papel offset, 90 gramas, me parece que é um pouquinho mais grosso e tem bem menos transparência do que a Feiticeira do Castelo. Inclusive, transparência aqui neste mangá não me incomodou em nenhum momento da leitura. E também dá para notar que o volume é um pouquinho mais grosso, então eu acredito que a Feiticeira do Castelo veio com uma gramatura um pouquinho menor. Bom, continuando sobre os aspectos físicos desse mangá, o trabalho gráfico está ok, não tem nenhum problema mais grave que possa ser destacado aqui no vídeo. A encadernação está muito boa, inclusive nos 3 volumes que eu já dei uma folheada, nos outros, obviamente. E assim, pessoal, ler esse mangá foi bastante fácil, tá? Com relação à passagem de folhas, você não fica brigando com o mangá, foi bastante confortável. E o preço de capa é R$ 37,90. Obviamente que você evitará pagar esse preço, até porque não é um mangá que está em falta no mercado. Sempre rolam promoções boas. Fique sempre atento no site da Amazon e também no site da Mitos Editora. No site da Mitos sempre rola promoção de 50%. Você às vezes consegue inclusive acumular com algum cupom de desconto. E a história da Bruxa Noturna gira em torno da Maya, que é uma garota, né, uma mulher já inserida no mercado de trabalho que diz, ou melhor dizendo, que afirma ser uma bruxa. E a coprotagonista é a Mameyama, que no caso aqui é uma aspirante a mangaka. Elas têm uma relação à distância, então todas as conversas que acontecem aqui entre essas duas personagens é via Skype. E a Maya busca nessa relação uma forma de fugir da solidão. Ela é uma pessoa bem solitária, enquanto a Mameyama usa a Maya como uma inspiração para os seus mangás. A parte da comédia, gente, é uma comédia bem suave, tá? Não é aquela comédia que te fará
dar gargalhadas ou rir, então não espere nada muito nesse sentido. A Maia é um tanto quanto contraditória porque ela se diz avessa à ciência, às novas tecnologias, entretanto, quando ela volta do trabalho, ela passa todo o tempo disponível, né, de frente para o computador, usando seu dinheiro em jogos mobile e também fazendo compras online. Eu me identifiquei nessa parte com ela. Entretanto, não existe um ponto específico da história que eu possa abordar aqui, porque, como eu disse, é um slice of life. Basicamente, as duas jovens ficam conversando sobre acontecimentos que ocorrem na vida delas, e talvez o momento mais fora de curva aqui seja quando a Maia precisa levar o lixo para fora de casa. Tudo isso, claro, sempre tendo alguma desculpa para que a Maia possa comentar que ela é uma bruxa, que ela poderia fazer tal coisa utilizando magia. Entretanto, isso consome muito poder dela e ela se queixa muito de dores de estômago. E sobre se a Maia é uma bruxa ou não, falando especificamente sobre o volume 1, isso não fica claro. Existem algumas situações abordadas aqui que te fazem entender que de fato ela é uma bruxa. Entretanto, porém, não dá para saber se isso está acontecendo de fato ou se são situações criadas na cabeça da Maia. Para falar sobre a arte, eu gostaria de mandar um abraço para o meu amigo Eduardo, do canal Biblioteca de Ariames. A arte é um tanto quanto genérica, não encontrei nada de especial aqui que se destacasse de outras obras. As personagens, por enquanto, com base apenas nesse volume 1, não tem algo de interessante a ser mostrado. Inclusive, eu pensei que pudesse ser explorado mais a questão da Mameyama ser uma aspirante a mangaka. E com relação à história, eu não sei exatamente, ou não consigo imaginar o que o mangaka pretendia. A história me parece não me pareceu muito bem estruturada, sabe? Início, meio e fim, com meio, meio e meio, e em algum momento ali teve um flashback para contar um pouquinho sobre o início da história das duas. E para ser bem sincero com vocês, eu gostei mais de A Feiticeira do Castelo do que A Bruxa Noturna. Eu sei que são obras diferentes, né, o gênero literário é diferente entre ambas, mas se for para escolher qual eu prefiro ler, eu vou de A Feiticeira do Castelo. Agora, sobre a recomendação deste mangá, de fato, eu não recomendo a leitura. Gostaria de dizer que gostei, em razão do aspecto físico do mangá, né? Uma coisa um pouco diferente quando a editora te entrega o mínimo necessário. Mas eu não encontrei nada demais aqui no volume 1 de A Bruxa Noturna. Obviamente eu farei a leitura dos outros 2 volumes o mais rápido possível. Trarei o review aqui no canal. Se eu mudar de ideia, obviamente eu farei uma retratação no próximo vídeo. Mas se ainda assim, com base em tudo o que eu comentei neste vídeo, você ainda ficou interessado na história, aproveite, porque novamente tem promoção de 50% no site da Mitos, e de preferência aguarde um pouquinho mais próximo da data da Black Friday, porque provavelmente vai rolar algum cupom de desconto para você abater o frete pelo menos. E nós vamos ficando por aqui. Se você me acompanhou até o final desse vídeo, meu muito obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais.